Olá, bom dia a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar da LKM Tecnologia, juntamente com a empresa parceira Aves Projetos. Nós falaremos um pouco nesse webinar sobre como recuperar crédito atingindo o compliance de uma maneira mais simples. E agora eu passo a palavra aqui para o Rodrigo Guilhoto, que dará sequência para a gente. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. Muito bom dia a todos. Reforço aqui as boas-vindas que o Guilherme acabou de dar a todos vocês. Nos próximos momentos que passaremos juntos, essa será a nossa agenda de discussão, de apresentação a todos vocês, né? E vamos iniciar aqui falando rapidamente sobre a LKM, né? Então, a LKM é uma empresa que tem 27 anos de fundação, né? Ela iniciou as suas atividades lá em 1995, hoje conta aí com mais de 150 clientes ativos dos mais variados e diversos segmentos. Tem no seu time aí mais de 100 colaboradores diretos. Nos últimos 5 anos foram mais de 500 projetos realizados e mensalmente entrega aí aproximadamente mais de 7.000 horas mês na sua base de AMS e sustentação. A LKM é uma integradora, né, SAP e Thomson Reuters, é desenvolvedora também de várias soluções que são certificadas pela SAP, tem no seu time aí profissionais que têm a vivência e são especialistas em governança fiscal. O modelo de negócios que a LKM constrói, ela está baseado aí no relacionamento de longo prazo, né? Então, não é um atendimento tiro curto, e sim um relacionamento para ser construído aí ao longo dos anos. E nossa atuação, ela ocorre aí no Brasil, na América Latina e também na Ásia. Nós temos clientes aí espalhados ao redor do mundo que são aí atendidos hoje pela LKM Tecnologia. Dentro do ecossistema de parceiros, né, reforçando as nossas principais parcerias, né, SAP, onde nós temos aí o conceito de Full SAP Provider, né, então, além do desenvolvimento de aplicações, né, também contamos aí com o licenciamento de soluções, né, a venda de soluções SAP, os serviços de implementação, migração, a parte de AMS, suporte e o outsourcing, e também na vertical Thomson Reuters, né, então somos parceiro certificado aí pela Thomson Reuters para a implementação de todas as suas ferramentas e aplicações do mundo de TEX e também de GTM, também com venda de licenciamento, serviços de implementação, de melhorias, migrações, desenvolvimentos de aplicações específicas, né, customizações e também o serviço aí de AMS. Dentro de soluções Thomson Reuters, né, então reforçando as aplicações aí que são providas hoje pela Thomson para todas as empresas, nós partimos lá com soluções desde informações iniciais para entendimento de legislação ou calculadora tributária, que é o OneSource Checkpoint, passando por uma solução de motor de cálculo, né, de determinação de tributos, que é o OneSource Determination. Você vai ter sempre as suas operações de vendas e compras emitidas da maneira correta, de acordo com o que diz respeito à legislação. Tem também a solução de mensageria para a emissão de notas fiscais, que é o OneSource DFE. Falando em automações voltadas aí ao RP SAP, a Thomson Reuters tem o OneSource DFE Governance, que faz aí todo o processo de automação de migo e miro de maneira automática, identifica os XMLs emitidos contra a sua empresa e conta aí com um cockpit de acompanhamento e gestão de todas essas informações, que facilita a entrada de dados. O OneSource Tax One, que é a evolução do MasterSAF DW, é a solução cloud da Thomson Reuters, que conta aí com toda a tecnologia embarcada para a realização das apurações, dos fluxos de realização de entregas de obrigações acessórias. Para o controle do cálculo do preço de transferência, a Thomson tem o OneSource Transfer Pricing, que é um módulo específico e responsável por fazer todo o cálculo de controle do preço de transferência e também disponibilizar essas informações em diversos métodos de cálculo.
para o processo das operações de COMEX, né, do comércio exterior. O OneSource Global Trade controla todo o fluxo de importação, exportação, câmbio, regimes especiais, drawback, recoff, recoff SPED, conta ali com bases de data analytics para que você possa verificar e controlar todas as suas informações de importação e exportação de uma maneira muito mais ágil, tá? Totalmente integrado aos principais ERPs. Falando de auditoria, né? Ou seja, informação, aplicação para poder auditar, trazer qualidade para os arquivos entregues ao fisco e principalmente entender créditos, né, eventuais que eu tenho dentro da minha operação. A Thomson tem o OneSource Tax Analyzer. Mais voltado para a gestão, existe aí o OneSource Tax Intelligence, que é uma aplicação nova, lançamento da Thomson Reuters recente. É uma aplicação que, baseada nas informações existentes aqui dentro do OneSource Tax One, disponibiliza diversas visões para análise do negócio, para tomada de decisão de direcionamento da área, da empresa. E, por último, o OneSource Workflow Manager, que é a solução que faz toda a gestão da área fiscal, né? Então, é uma aplicação que contém aqui uma rotina de calendário de vencimentos, né? Os calendários são atualizados pela Thomson, tanto do pagamento de tributos quanto o de entrega de obrigações acessórias. Existe um módulo para fazer toda a gestão de processos de fiscalização e auditorias. Eu consigo gerir e criar aqui um workflow de processos de execuções dentro da minha área fiscal, né? Quais são os profissionais envolvidos, as rotinas que são ali existentes e responsáveis por fazer. E aí, à medida que essas atividades vão sendo realizadas dentro do Tax One, eu tenho um painel de acompanhamento de toda a execução, conseguindo acompanhar de perto as atividades do meu fechamento, da minha atividade, da minha área tributária, sem ter a necessidade de envolver um contato com outros profissionais e fechando o módulo de File Room, onde é possível armazenar todos os arquivos, recibos e documentos de apoio que foram utilizados dentro do processo de apuração fiscal, tá? Então, dentro dessa esteira fiscal, a Thomson tem informação, tem como atendê-los desde o princípio, né, com disponibilização de informação de legislação até mesmo a gestão da área fiscal como um todo. Agora eu vou chamar aqui para a nossa conversa, para esse bate-papo, o meu amigo Rogério Lopes, da Asis Tech. Vamos falar um pouquinho sobre recuperação de créditos, como a gente consegue atingir o compliance fiscal, consegue aí analisar a recuperação de créditos dentro das nossas operações, entender o risco de compliance fiscal e diminuir o valor que a gente disponibiliza ali naquela linha de planejamento de orçamento, né, o famoso budget, com os riscos de exposições fiscais. Rogério, muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Nesse momento são 15 pessoas aqui na sala. Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês. E se você me permite, acho que eu vou quebrar uma regra aqui da sala, tá? Eu vou abrir minha câmera, tá? Eu acho que é bacana também, né, as pessoas até perceberem a reação muitas vezes com as informações que a gente acaba se deparando, tá? Então, assim, eu convido quem se sentir à vontade, também pode abrir a câmera. E eu acho que a importância desse webinar é trazer essa interação, tá? Imagino que cada um de vocês entrando, né, no dia 29, ali próximo do fechamento do mês, né, disponibilizar esse tempo dedicado para ouvir sobre um tema que, quer queira ou não, vamos ser honestos, né? Eu estava acompanhando a tua apresentação, Rodrigo, e quando a gente olha nessa esteira fiscal, né, se eu fizer um corte no meu tempo e lá para 2010, né, 2009, 2010, começo do SPED, olha o que isso se transformou, tá? Transformou em uma série de informações, se transformou num mecanismo enorme que muitas vezes hoje a área fiscal, que olhava, né, ficava muito focado nas alterações das legislações e na sua aplicação, hoje, inevitavelmente, precisa ter uma equipe de TI apoiando essa operação. E que passou a ser uma operação importantíssima, ou eu vou até além, eu acho que é fundamental no organograma da empresa, tá? Então, para isso, eu acabo
retomando o meu pensamento, que desde lá de 2010 é composta por 3 elementos fundamentais nesse processo. Tá? Pessoas, afinal, a área fiscal depende do conhecimento dessas pessoas, quer queira ou não, toda a alteração de legislação depende de uma interpretação, né? Não é uma regra lógica, mas sempre precisa ter uma análise em cima dessa informação. Processos, porque a gente sabe que as informações têm prazo, as informações têm os responsáveis, existem os procedimentos para tratamento dessas informações e, por último, tecnologia. Sem tecnologia, né, a gente não conseguiria tratar, né, dessas informações como a gente consegue tratar hoje, né? Gerar informações, relatórios, né, balancetes, análise da movimentação de documentos fiscais, tudo isso cada vez mais requer um processamento muito grande, né, das áreas envolvidas, e aí eu estou trazendo principalmente a área de tecnologia, e como analisar essas informações em tempo hábil para aplicar, neste momento, né, a tratativa correta. Então, essa combinação de pessoas, processos e tecnologia passa a ser fundamental no dia a dia da empresa. Tá? Eu vou fazer um corte aqui, até para que a gente siga uma linha de pensamento. Então, vamos imaginar o seguinte. Hoje, 10 anos, 12 anos, 2023, 13 anos de SPED, praticamente, se eu for considerar a partir da entrada do SPED fiscal. Se eu for considerar a nota fiscal eletrônica, está falando um pouquinho mais ainda, né, de tempo. Como é que a nossa companhia ela fica exposta ou fica sujeita às informações que acabam navegando dentro do dia a dia da nossa operação? Vamos imaginar o seguinte, tem uma coisa que a gente não controla, pelo menos nesse primeiro momento, não há um controle direto da nossa parte, que é o quê? A entrada de informação na empresa. Então, o fornecedor emite um documento fiscal, emite uma nota fiscal de compra, e essa nota fiscal, né, muito provavelmente você tem um mecanismo eletrônico, você tem uma ferramenta que captura esse documento fiscal, e aí existem várias no mercado, mas foi lá, emitiu o documento fiscal, bateu no Cefaz, foi contra o CNPJ da tua empresa, capturou essa nota e trouxe para dentro. Tá? Então, essa informação não tem muito controle, porque quem emite esse documento fiscal é o fornecedor. Tem mecanismos de eu mitigar esse problema? Tem, mas nós não vamos tratar nesse momento aqui. Nós vamos fazer uma leitura e como a gente aplica esse momento e essas correções. Uma vez que essa nota fiscal deu entrada, né, na minha companhia, né, eu vou alimentar o meu RP. Então, dessa nota fiscal, eu começo a alimentar várias tabelas dentro do meu RP. Informações cadastrais, informações, né, relacionadas a mercadorias, a operação que foi feita, tudo isso é alimentado dentro do meu RP. E a partir desse momento, com essas informações dentro do meu RP, eu começo a operação da minha empresa. Se eu vendo, se eu revendo, se eu produzo, tá? Todas essas informações dentro do RP começam a ser utilizadas para o seu determinado fim. Só que, para essa operação, eu preciso gerar uma informação, que é a obrigação que eu vou entregar para o fisco. Para essa informação, eu posso ter o meu próprio RP gerando essa informação ou um apoio com uma solução fiscal para isso. Gerando essa obrigação, o governo fala, olha, legal, está tudo aqui, vamos validar essa informação antes da entrega? Então, eu passo por uma análise de estrutura no PVA e, a partir desse momento, eu entrego essas informações para as secretarias da Fazenda. Né? Essa informação já lá está com o governo. Quando a gente olha esse cenário, é o que acontece o dia a dia, e a gente implantou tecnologia para gerar essas informações, para capturar, para estruturar essas informações. Mas olha só que interessante. Mesmo com toda essa tecnologia embarcada, revisão dos processos, eu ainda estou sujeito a uma autuação, a uma fiscalização. Eu estou sujeito, muitas vezes,
há um erro de informação interna que está me fazendo perder dinheiro, eu não estou enxergando muitas vezes oportunidades que eu tenho, né, neste processo. Por quê? Porque são muitas informações. É uma quantidade enorme de dados que eu preciso trabalhar e, ao mesmo tempo, trazer inteligência para esse dado. Então, como é que a gente trata isso, né? E aí, Rodrigo, eu já ia pedir para você mudar a tela, foi ótima a tua intervenção. Geralmente eu já conheço os meus problemas, ou pelo menos eu tenho uma noção desses problemas. Eu tenho problemas na minha base cadastral, né? Eu tenho mercadorias que muitas vezes eu adquiria há 5 anos atrás, e no momento que eu fiz uma nova compra, o meu fornecedor já atualizou essa informação, mas o meu cadastro ainda consta aquela informação de 5 anos para trás. Então, já tem um primeiro problema de compliance, que é o quê? A nota fiscal está diferente do SPED que eu vou gerar. E quem lançou essa nota assumiu o cadastro anterior e não atualizou o cadastro desse item. Eu tenho problemas sistêmicos, né? Eu puxo um relatório no meu RP, esse relatório está exatamente a informação que eu espero, mas no momento de gerar uma informação, né, a obrigação para entrega para o governo, essa informação não foi. Ou ela foi incompleta, ou ela foi invertida. São várias as situações onde nós encontramos esse tipo de situação. Eu posso ter um problema de operação, ou seja, eu estou transacionando com uma nova UF, eu estou negociando, né, operando com um novo produto, eu tenho uma situação tributária diferente, e além disso, eu tenho também a própria colaboração por parte do governo na mudança da legislação. É insano a quantidade de alterações da legislação. Eu sei que parece até clichê, porque toda apresentação, todo mundo fala, olha, são mais de tantas mil alterações que a gente tem no ano. Mas eu queria trazer para vocês aqui um dado que eu acabei de receber do nosso time de tecnologia, né? E Guilherme, eu vou compartilhar minha tela aqui, Claro, fica à vontade. depois a gente volta na apresentação. Todos estão vendo minha tela? Espero que estejam vendo, mas olha só que interessante. Aqui fizemos um update aqui do mapeamento das legislações, né? Deixa eu minimizar essa tela aqui. Olha a quantidade de linhas. Quando eu falo de linhas, são as regras mapeadas, né? Voltadas para a legislação que aconteceram nesse ano. Olha, Rio Grande do Norte teve o principal impacto nesse mês, né? Distrito Federal, Goiás, seguindo por São Paulo. Olha as três primeiras UFs, o quanto de impacto que acabaram trazendo com essas alterações na legislação, né? 5.2, tivemos alterações para isenção de pauta, 20%, né? A gente olha hoje, né, no mapa do Brasil, né, olha só como os estados que impactam diretamente nesse processo, além, né, do que foi alterado. Então, realmente, né, quando a gente tangibiliza isso e mostra, né, para as empresas, né, ou mostra para uma diretoria, né, para um board de decisão, passa a ser relevante, porque é um trabalho de enxugar gelo. Vou parar minha apresentação aqui, Rodrigo, para a gente voltar na apresentação em PPT, mas percebam hoje que o que a gente faz, a grande verdade, é enxugar gelo. Todo dia a gente está correndo atrás dessas informações, ou correndo atrás de um parâmetro sistêmico, ou correndo atrás de uma nova operação, e isso nos consome. Não deixa tempo para fazer planejamento, não deixa tempo para, muitas vezes, melhorar os processos, e sem tecnologia, sem um tempo dedicado a isso, a gente não consegue evoluir com essas informações. Pode passar para o próximo slide, Rodrigo. E até você falando em tecnologia, né, Rogério? O fisco mesmo, ele se aparelhou ao longo dos anos, né? O próprio projeto SPED, se a gente buscar na linha do tempo aí, quase
quase 20 anos atrás, né, quando foi emitida aí, começado a conversa sobre isso, depois a primeira nota fiscal eletrônica emitida, muitos até duvidavam, né, de que isso viraria uma realidade. Muitos diziam que poderia ser um processo nascido, fadado à morte, aí, como foi o próprio Sintegra lá atrás, que foi um projeto iniciado pelo Fisco, né, com o objetivo de tentar centralizar e buscar essas informações de maneira mais ágil. E dentro desse período, né, a Receita, ela se aprimorou e ela tem hoje, dentro do seu parque, né, no seu parque ali de tecnologia, uma máquina chamada T-Rex. E assim como o nosso amigo aí da imagem, né, ele é um supercomputador, esse supercomputador foi montado nos Estados Unidos, tá? E ele leva esse nome, né, do devastador Tiranossauro Rex, justamente por conta da sua capacidade de utilização. Então, ele consegue processar informação em milissegundos, com bases robustas, com cruzamentos de informações, e isso tem trazido aí um alto número de relevância de informações para o próprio fisco ao longo do tempo. Né? Soma-se essa tecnologia, a este computador T-Rex, um software desenvolvido pelo ITA, tá? Que recebeu o nome de Arpia. Tá? Ele foi batizado com este nome não à toa. Né? A Arpia aí é uma das aves de rapina mais poderosas do mundo. E neste software, com o uso deste computador, o fisco consegue realizar cruzamento e análises de contribuintes em segundos. Tamanha a tecnologia, tamanha a robustez de todo esse projeto, de todo esse processo, e o que deixa aí os contribuintes cada vez mais expostos, né? E o risco de fiscalização cada vez mais abrangente. Se a gente parar para analisar todo o nosso fluxo diário, né, o nosso dia a dia de ações, de informações, tudo aquilo que nós fazemos, o fisco já tem conhecimento. Né? Então, quando nós fazemos uma compra, quando eu vou fazer uma venda, o fisco já sabe o que eu comprei, de quem eu comprei, como foi feita essa compra. Quando eu vendo a mesma coisa, porque eu preciso fazer o processo de compra ou de venda através de um XML, de uma nota fiscal eletrônica. Essa informação ela é autorizada pela Cefaz. E aí, posteriormente, eu tenho a entrega das minhas obrigações que vão para o fisco. O fisco ele começa a fazer estes cruzamentos, essas verificações. E aí, nós vivemos um verdadeiro Big Brother fiscal. Podemos chamar assim, Rogério? Esse é um termo utilizado, não é um termo novo, tá, Rodrigo? Inclusive, existe até um livro do Roberto Dias Duarte que ele fala, né, do Big Brother fiscal, né? Mas, de fato, né, se a gente olhar o conceito, né, tudo que a gente faz, ele tem uma justificativa, tem um motivo e está sendo público, está sendo exposto. Desde a emissão da nota fiscal, que ele já sabe quem emitiu para quem emitiu, né? Até o confronto com os SPEDs. Né? Operações, por exemplo, hoje voltados para a folha de pagamento, o e-social, né? FD Contribuições, né? FD Reinf. Olha só como isso ampliou muito o poder de alcance de recepção de informação. Quanto mais informação, mais análise ele possui. Isso é uma preocupação para as empresas no dia a dia, né? Porque elas precisam atender, focar no core business do seu negócio para conseguir amplitude de mercado, conseguir gerar mais oportunidades, aumentar o seu faturamento e a sua abrangência de market share. E, paralelo a isso, precisa conseguir acompanhar todas as mudanças de legislação, entender como fazer essas entregas, como vender e como fazer todo este trâmite de cumprimentos para o fisco. Toda essa tecnologia mostra aqui, pessoal, uma assertividade absurda do fisco no que diz respeito aí ao processo de fiscalização e aos autos de infração. Né? Então, o número, a quantidade de notificações, ela vem aumentando ano após ano, e o valor, né, a diferença aí de um ano para o outro, para o fisco também tem sido
maior, justamente porque, pessoal, existe uma assertividade, toda a tecnologia que nós passamos aqui, o T-Rex, o Arpia, são informações, são preparos que o fisco tem que traz esse nível de assertividade muito maior. Então, a gente vê aqui saltos expressivos de informação, de quantidades de autuações, e todo um plano aqui de verificação, de alcance dessas informações com essas fiscalizações realizadas pelo fisco aí, dia após dia, à medida que essa tecnologia vai sendo aí melhorada. Agora, dentro dessa linha do tempo aqui, de ações que vocês têm no dia a dia, né? Ou seja, eu preciso acompanhar as alterações que ocorrem na legislação, e aí um levantamento recente diz que uma média de 48 alterações por dia são feitas na legislação, e aí não podemos esquecer que são 3 esferas de atendimento, né? Nós temos a esfera estadual, a federal e também a municipal, e eu preciso ter toda uma estrutura para poder acompanhar a velocidade com que essas alterações são realizadas, e com isso vai refletir nos meus sistemas, né? Eu vou ter que ter ali as definições dos meus tributos conforme a legislação vigente, e esse ano foi uma festa, né? Nós tivemos aí mudança de tabela TIP de sexta para sábado, tivemos a questão do DIFAL no começo do ano, e acompanhar tudo isso para poder definir internamente e posteriormente fazer as manutenções no meu RP, sejam para fazer o processo de escrituração das compras ou preparação para as minhas vendas. Tudo isso depois reflete no meu processo de apuração dos meus tributos, dos meus impostos e a geração das obrigações acessórias que eu vou ter que atingir e gerar mensalmente. Tudo isso ainda visando atingir o compliance fiscal nas entregas que eu faço para o fisco. Então, é uma ginástica muito grande, é muita coisa aqui que as empresas precisam estar atentas, precisam estar fazendo no seu dia a dia. E aí, Rogério, como é que a gente consegue apoiar essas empresas, apoiar aqui os participantes dessa nossa sessão, para conseguir atingir essa governança de compliance, identificar critérios para busca de créditos dentro da operação? A legislação complexa brasileira permite aí com que a gente tenha que ter um tempo para fazer essa análise. Fala um pouquinho para a gente, Rogério, como é que a gente consegue apoiar as empresas hoje a fazer toda essa gestão, a buscar essas informações e a simplificar todo este fluxo de processos. Perfeito, Rodrigo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só me sinalize se já está aparecendo, acredito que sim. Chegou aqui. Eu acho que a gente tem que ser transparente com todos aqui. Todos que estão aqui nessa sala já têm um grau de maturidade quando a gente fala de compliance, quando a gente fala de informações, de parâmetros, de sistemas, quando a gente fala de tecnologia. E, de fato, ali é muito difícil hoje, olhando o poder, o arsenal de poder que o próprio fisco montou, é difícil você ter o compliance perfeito. Tá? Por que eu falo que é difícil? Porque, primeiro, né, quem montou esse projeto foi o próprio governo. Então, assim, ele detém as informações, ele sabe por que ele colocou aquela informação especificamente naquele campo e o que ele quer com isso. Então, é um desafio muito grande para as empresas de tecnologia ficar dando um passo sempre à frente do governo para prever esse tipo de informação. Eu vou fazer um paralelo aqui com vocês, e eu me imagino muitas vezes voltando de casa para casa, né? Após um dia de trabalho, e tem uma blitz policial. Naquela blitz policial, eu já começo a ter vários pensamentos. Primeiro, puxa vida, será que o meu documento do carro está em dia? Será que a minha carteira está com o vencimento correto? Eu parei para fazer um happy hour com a empresa, eu ingeri bebida alcoólica, vai ter um bafômetro ou não? Eu não sei o que está acontecendo lá. Pode ser uma blitz só para pegar motoboy, né? Mas pode ser N outras coisas. Quando a gente traz para a nossa realidade hoje, essa blitz ela acontece
no momento que eu estou emitindo a nota fiscal. Concordam? Eu emiti a nota fiscal, isso foi para o Cefaz para ser aprovado e a partir daquele momento foi para o meu cliente. Ali começa uma varredura dessas informações. E a primeira varredura que ela faz é uma varredura estrutural. Ok, né? Você não consegue emitir a nota se você não tiver com a informação estruturada do jeito que eu quero. Mas a partir do momento que essa nota fiscal estruturada ela está válida, eu passo a olhar o conteúdo dessa informação. Então, para isso, o grande desafio das empresas hoje é como chegar no modelo mais próximo da perfeição em ter esse resultado. Existe fórmula mágica? Não. Vai ser a combinação de pessoas, processos, tecnologia. Ah, Rogério, mas qual tecnologia? Todas a que você tiver ao seu alcance. Puxa vida, o meu RP eu já parametrizo, a minha solução fiscal já tem um parâmetro alimentando ali para pegando. Quanto mais informação, quanto mais crítica sobre esse conteúdo, melhor para você. Voltando ao assunto da Blitz, né? Puxa vida, eu não bebi, meu documento está em dia, minha carteira não está vencida, posso passar tranquilamente nessa Blitz. Opa, passei na Blitz e o policial olhou e falou assim, olha, desculpa te informar, mas a tua placa ela está com problemas na identificação da placa. Fui autuado. Puxa vida, mas eu não sabia disso. Olha só, eu não sabia disso. Já aconteceu comigo, tá, gente? Por isso que eu estou trazendo esse exemplo para vocês. Eu tinha mapeado todos os pontos que provavelmente me dariam problema e mesmo assim eu tive problema por uma questão que eu não sabia. Então, novamente, quando eu tenho toda essa tecnologia trabalhando ao meu favor, né, eu posso ainda incorrer num erro que eu não sei. Então é importante trazer esse conceito, porque aqui eu não quero trazer o que é melhor, o que é pior, mas eu estou trazendo o que vai ajudá-los no dia a dia. Imagine o dia a dia da tua empresa sem o apoio da tecnologia, sem a crítica dessas informações. E aqui eu vou demonstrar no Analyzer para vocês, de uma maneira muito simples, como é que a gente consegue identificar, tá? Porque o Analyzer, ele é uma ferramenta de diagnósticos. Ela não vai resolver o problema, mas ela vai trazer evidências e indícios. Com base no quê? Com base no layout que o próprio governo estruturou, confrontando com as informações que estão disponíveis ali dentro daquele layout e confrontando com a legislação para ver se essas informações estão coerentes com aquilo que a legislação diz e a operação que você está fazendo. Eu vou trazer um exemplo aqui, vou entrar aqui na caixinha de auditor e olha só, ela tem várias caixinhas onde a gente pode ter várias visões e acho que ao longo desse webinar eu vou trazer aqui exemplos, inclusive a gente vai trazer alguns exemplos práticos, até com depoimento de pessoas. Cliquei aqui na caixa de auditoria, percebam que ele tem um leque de opções para a gente trabalhar em cima das auditorias e seus cruzamentos. Quando eu pego uma obrigação que já existe, vamos olhar para o estado de São Paulo hoje, a desobrigação da GIA, o que eu consigo auditar a GIA? A GIA é um resumo de informações, mas se eu pegar a GIA e cruzar com o meu SPED, opa, no SPED eu tenho detalhamento dessas informações para chegar na composição da GIA. Eu já começo a ter uma visão mais crítica. Tá? Então, tem aqui várias obrigações e as informações que eu consigo cruzar. Tá? Eu vou no básico aqui, no que a gente tem encontrado uma série de informações e situações, que é o quê? Uma auditoria de SPED fiscal, né? Onde eu tenho a relação aqui dos CNPJs, UFs, né? Quem conhece já usa, já vê que é uma ferramenta muito simples para utilizar. Para quem não conhece, ela é muito prática, ela é fácil, a gente consegue automatizar todo esse processo, né, no input desses dados dentro da ferramenta, mas basicamente ela funciona como um semáforo. Olha, eu encontrei aqui, na análise que eu fiz, situações onde tem um erro, não tem como justificar esse erro, é uma informação que você precisa analisar. Eu tenho situações onde eu encontrei uma situação
fora da normalidade, é uma advertência. Pode ser que você tenha uma justificativa para isso e tudo bem. Pode ser que você não tenha uma justificativa e eu preciso revisar. Eu estou trazendo benefícios. Aquela combinação de informação traz uma oportunidade que você não está olhando. Aquela oportunidade é aplicável na tua operação para aquela descrição do produto? Então, a gente começa a ter uma visão mais assertiva do que está acontecendo quando eu entrego a informação para o SPED. Lembrando, assim como a Blitz, eu não quero soprar um bafômetro se eu bebi, porque eu estou gerando eu estou gerando a minha própria punição, né? Eu esqueci o termo agora que a gente utiliza, né? Quando a gente gerando prova contra mim, tá? Mas não é isso que eu faço quando eu entrego um SPED com informações inconsistentes, com uma informação de conteúdo errado, porque no fundo a informação está dentro de casa. A informação quem gera sou eu. Se eu gero essa informação, eu tenho condições de revisar essa informação antes do envio e identificando problemas, eu crio um plano de ação para resolver isso dentro de casa. Olha só como é que a gente pode demonstrar na prática, né, esse tipo de situação. Vamos pegar aqui o básico do básico do básico. Tá? Adquirir uma mercadoria, né, emitir a ordem de compra, o fornecedor emitiu essa nota entrou via captura de XML, foi escriturada automaticamente dentro do meu RP para ganhar processo, e ali o que eu encontrei? Problemas na geração de SPED, por quê? Porque o código NCM, vinculado àquele documento fiscal, ele está inválido, ele não existe mais. E notem, né? A ferramenta ela tem que ser clara, tem que ser objetiva no que ela se propõe. Toda rotina eu vou ter o quê? O título do apontamento, então nesse caso aqui, ó, NCMs inválidas, e a explicação. Porque a gente sabe que a gente tem uma rotatividade muito grande de pessoas dentro do nosso time. Então, assim, para quem está entrando, analista fiscal novo ali, recente na empresa, para ele tem que ser claro. Ele tem que se acostumar a trabalhar com essa ferramenta, né, com esse tipo de ferramenta para ter um senso crítico. Olha só que interessante como é que a gente consegue analisar esse documento e enxergar alguns pontos. Divergências entre a TIP e a NCM aplicada na operação. Verifique o código NCM ou o X, pois não são válidos ou não estão vigentes. Aqui vem toda a dica para trazer a correção. Ou eu corrijo meu cadastro, ou eu corrijo, né, comunico o fornecedor desse problema, mas neste caso aqui, olha só, 000, obviamente ela não existe, 999 também. Muitas vezes o meu sistema obriga a cadastrar um código NCM para um item que ele vai ter pouca relevância, por exemplo, para uso e consumo, né, no processo. Então, a gente precisa olhar qual a finalidade e a obrigatoriedade do código NCM. 84, 81, 20, 10, esse código NCM, ele existiu um dia, ele não está mais vigente desde 2009, então, por isso, a gente pode ter um problema. Por quê? Né? E a sugestão do novo código NCM aqui na TIP, nesse caso, não teve nenhuma alteração na descrição. Então, simplesmente foi uma transposição de código. A gente consegue trazer o código atualizado. Mas se tivesse ainda uma diferença de característica, a gente não apontaria o novo código de NCM, mas a gente apontaria que essa informação está desatualizada. Veja que numa única tela eu tenho todas as informações do documento fiscal, inclusive a chave NFE, e o apontamento, por que eu estou trazendo essa informação. Então, identifica um problema, que pode ser 2 problemas. Se o problema for do fornecedor, beleza, resolvi e apontei para o fornecedor. Se o fornecedor tiver com a informação atualizada, eu passo a ter o segundo problema, que é o quê? O meu cadastro está desatualizado e eu tenho uma informação distinta do documento de entrada para o documento escriturado. Pessoal, fez sentido para vocês? Por favor, só me deem um alô. Eu não estou vendo vocês agora, então, Rodrigo, se puder intermediar, se alguém tem alguma dúvida aqui, pode me interromper, tá? Mas olha só que bacana, eu trago muita informação, muita informação. E isso é bacana, por quê? Porque em várias empresas que a gente participou com a apresentação dessa ferramenta, geralmente ela fala assim, olha, Rogério, eu sei do meu problema e eu quero que você resolva o meu problema.
mas naquele momento, né, e trazendo rotinas, olhando aquele problema daquele cliente, eu estou matando um único problema, o que ele está enxergando. E lembre que a nossa mente, né, eu tenho o quê? 3% do que eu sei do que eu sei. Pelo menos de 10 a 20% eu sei que eu não sei. Então tem muita coisa que eu sei que eu tenho problema, mas não sei se está aparecendo ou não. Eu sei que existe um problema, mas não sei se esse problema está dentro de casa. Mas o grande problema é que a grande maioria eu nem sei que eu não sei. É um jogo de palavras que é interessante, mas assim, o que eu nem sequer passou na minha cabeça encontrar tipo de problema? Então, uma ferramenta que ela passa a ser independente, onde você não trabalha nos parâmetros, passa a ser fundamental nesse momento, né? Quando eu quero enxergar, por exemplo, problemas que eu tenho voltada para a parte de cadastro, ela sugere, né, análises que me trazem um reflexo de cadastro. Acho que alguém pediu a palavra? Não, né? Qualquer coisa podem me interromper, tá, gente? Lembra no começo da apresentação que o Rodrigo compartilhou ali? Ou meu problema é de cadastro, ou meu problema é sistêmico, ou meu problema é de processos. A gente conseguiu categorizar aqui, né, na sua grande maioria de retorno, informações, né, que me trazem essa visão. Olha só uma informação de cadastro que muitas vezes nós não temos essa visão. Eu tenho itens dentro da minha base de produtos que estão cadastrados em duplicidade. Deixa eu ser mais prático aqui na informação. Eu tenho um item que é esferas, métricas e diâmetro interno, tá? E exatamente essa descrição eu tenho registrado aqui no item TR7312 e no item RC3ON. Então, eu tenho dois códigos de itens com a mesma descrição. Aí, geralmente, quando a gente apresenta isso para a empresa, ela fala assim, olha, mas espera um pouquinho, não pode ter, a área fiscal sabe, conhece da legislação. A mesma descrição, ela precisa ser diferenciada. Não pode ser a mesma descrição para vários tipos de itens. Aí você passa essa informação para a área de tecnologia que não tem o conhecimento do layout, e aí, longe disso, eu não estou desmerecendo nem nada, mas eu estou dizendo só de conhecimentos distintos nesse momento, tá? Olha, não, a gente tem esses dois itens sim, só que um é item importado e o outro não é item nacional. Mas a gente sabe muito bem que a gente tem que trazer essa descrição clara, né, essa identificação clara, caracterização clara na descrição do item. Isso daqui impacta, né? Impacta créditos, porque se eu estou falando de uma mercadoria importada a 4%, se for uma mercadoria nacional 12%, 18%, aí depende, né, da UF, da categoria. Mas, olha, eu tenho impacto, por exemplo, no controle de estoque, que pode dar divergência, né? Então, eu tenho uma série de impactos que vão refletir na minha obrigação e que muitas vezes eu sequer tenho conhecimento. Faz sentido para vocês, gente? Deixa eu voltar aqui no resultado, acabei aplicando. Vamos voltar mais de uma vez. Então, a gente conseguiu categorizar, e aí é uma linha de conduta, né? Para quem está utilizando a ferramenta. Então, assim, olha, aqui tem informações de cadastro, aqui tem informações referente a problemas que podem ser sistêmicos. Então, por exemplo, ordem cronológica dos documentos fiscais é um problema que nós entendemos que não é um problema cadastral e nem um problema de processo, né, de escrituração, é um problema sistêmico. Olha, pulou essa quantidade de documentos fiscais, né, na sequência de escrituração do SPED. Será que essas notas não foram escrituradas? Por quê? Porque foram canceladas, mas o documento cancelado tem que compor o SPED, e o sistema acabou não compondo essa informação dentro do documento. Então, olha só como a gente consegue, de forma prática, aqui, né,
trazer, né, ter uma visão destes apontamentos, e lembrando, a ferramenta ela não vai resolver, mas ela vai trazer o direcionamento e o entendimento por que essa informação está aqui. Operações de exportação estão fora do campo de incidência do CMS. Então, por que CST 040 e não CST 41? Tem uma justificativa para isso? Sim, não, né? Onde que está o problema? Ah, está no parâmetro do sistema ou está no lançamento desse documento? Você começa a ter um direcionamento para correção dessas informações. Ok? Eu não vou me estender aqui, né, na quantidade de relatórios, mas veja só como a gente traz mais um instrumento no dia a dia para a conferência, né? E quando a gente entra no nosso próprio tema, né, que é compliance, né, olhando para créditos, olha só como a gente pode encontrar oportunidades dentro das informações que a gente está prestando, né? Então, olha só, possibilidade de utilização de crédito de CMS. Baseado no quê? Baseado no CST do ICMS. Se esse CST do ICMS está tributado integralmente, que as informações do ICMS aqui estão em branco, por esse código NCM, que a gente sabe que tem uma alíquota, né? O que aconteceu aqui na geração das informações, né? De fato, é um problema? Ou, de fato, né, eu não tenho crédito? Então, preciso alterar o meu CST, tá? Ou, outras oportunidades, né? Como eu vou demonstrar aqui, e aí, sempre esse tipo de informação é para análise. Olha só. Eu tenho aqui um apontamento de isenção, mas nós não encontramos na legislação nenhum fundamento legal voltado para esse código NCM que tem essa aplicação da isenção. E por aí vai, não vou me estender aqui, mas percebam que a importância de uma ferramenta nesse momento, ela nos ajuda a ter um olhar crítico sobre as informações, né? E uma vez que a gente encontra esse tipo de problema, né, que muitos de vocês acredito que já encontraram, como é que a gente trata essas informações? Então, olha só, se dentro dessa própria ferramenta nós criarmos um mecanismo para ter um plano de ação na resolução desses problemas identificados, a gente passa a ter um ganho muito grande, tá? Então, imaginem só, eu encontrei lá, né, apontamentos, né, de créditos indevidos. Então, quando eu entro nesse módulo, né, que é uma caixinha de gestão de riscos de auditoria, eu seleciono exatamente a auditoria que eu encontrei no problema, então créditos indevidos de ICMS, né, ou a possibilidade de aplicação de créditos, né, ou redução de base de cálculo, no meio plano, né? Então, correção do CST ICMS frente a créditos devidos. O que eu preciso fazer quando eu encontro esse tipo de situação? Revisar parâmetro de CST, ou aqui é um campo livre, então você pode, né, entrar em contato com o fornecedor que está emitindo nota errada, de quais empresas que eu quero enxergar, né? Quais empresas que eu quero que toda vez que eu subir um arquivo SPED, auditar esse arquivo SPED e aparecer essa rotina, esse apontamento, opa, eu quero que o responsável por essa execução seja o Glauber. Eu quero estar monitorando essa informação até 2023, dezembro de 2023. Toda vez que aparece essa informação, eu entendo que é um risco grave. Por quê? Porque está expondo a informação
está expondo a empresa, né, a possibilidade de tomar crédito de forma indevida. Esse é um problema de processo ou é um problema sistêmico, já que eu tenho que alterar o parâmetro? E o quanto eu posso ser impactado financeiramente se eu for autuado por isso? Lógico, é uma estimativa, não é um valor certo, mas olha, o SPED são 5 mil documentos, 5 mil reais por documento, né? Salvo o plano, e a partir desse momento, né, toda vez que no meu processo automatizado esse arquivo for capturado, encaminhado para o Analyzer, processado a informação, mapeado e apresentado essa rotina de auditoria, já está o processo que eu vou encaminhar essa informação para o Rodrigo, e o Rodrigo já sabe o que tem que fazer. Então, a gente começa a otimizar o trabalho de compliance dentro da companhia. Eu não fico dependendo de uma pessoa para fazer o upload e ter o retorno dessas informações, analisar 140 relatórios. Eu começo a fazer com que o mecanismo flua naturalmente. E a partir disso, eu consigo traçar um plano de ação. Olha, eu identifiquei aqui dos 140 relatórios apontados pela ferramenta, eu vou trabalhar inicialmente em 5 apontamentos, que para mim são os fundamentais e são os mais graves e que eu considero os principais nesse momento. Opa, criei o plano de ação para esses 5 itens. Finalizou? Esses 5 itens podem ter resolvido os problemas, mas uma vez que eu tenho a informação correta, eu posso gerar outras evidências. Lembra, eu resolvi um problema, mas esse problema resolvido pode gerar outra informação paralelo àquele problema que foi resolvido. Tratar algo que eu não sei. E a ferramenta, quando ela trata de forma independente, sem parâmetros e regras, ela consegue trazer esse resultado. Ok? Rodrigo, complementando aqui o horário, eu acho que assim, eu vou trazer mais inserções, mas acho importante também a gente trazer uma experiência prática, né, da ferramenta. Você quer chamar os convidados hoje para participar, Rodrigo? Claro, mais do que ver a ferramenta operando, nada melhor do que ouvir o depoimento de quem usa a ferramenta no dia a dia e de como ela trouxe aí ganhos significativos para todo o processo, todos os controles de operação. Então, eu quero chamar nesse momento, Rogério, para brilhantar ainda mais este nosso evento, a Paula e a Michele, são profissionais da Foxconn. Paula, Michele, muito bom dia, sejam bem-vindas. A voz é de vocês. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Michele, eu estou aqui com a Paula. Bom dia. Bom dia, Paula. Muito bom dia. A gente tem, assim, a nossa experiência com o Tax Analyzer. Na verdade, a gente está ouvindo o Rogério aqui conversar, passar essas apresentações e aqui pensando nessa questão de fundamentos, né? Pessoas com um sistema. E tem toda essa combinação mesmo. O sistema ele não funciona sem pessoas capacitadas e aptas para operar ali, porque você precisa identificar essas divergências, né? O que cada uma traz, e aplicar e analisar se é aplicável ou não a sua operação, tomar uma ação. E a Foxconn hoje, ela trabalha já há alguns anos, né? Acredito desde 2017, né? 2017, acho, uns 5 anos já. Faz uns 5 anos que a gente vem trabalhando com o Tax Analyzer, e não é só apenas passar as obrigações acessórias no PVA. O PVA, ele valida. Só que a informação que está indo ali não é 100% que estão corretas. E aí, antes, como diz o Rogério, do T-Rex, passar esses cruzamentos lá na Receita Federal, o Tax Analyzer, ele dá essa opção para a gente fazer esses cruzamentos, né? A gente consegue fazer esse cruzamento de ECF com FD contribuições, REINF, a gente consegue fazer esses cruzamentos antes que chegue para a Receita Federal, para o fisco,
Estado, né? E a gente consegue ter um suporte de um auditor sistêmico para que a gente consiga analisar se aquelas informações que estamos apresentando dentro do validador estão corretas. E hoje a gente tem tido muito ganho em relação a isso, a gente tem otimizado o nosso trabalho, a gente tem automatizado também muita coisa, que a gente identificou através da ferramenta do Tax Analyzer. A gente tem experiência aqui boas com a parte do ICMS, principalmente assim, às vezes falta de bloco, o Tax Analyzer te aponta essa opção, olha, você não está entregando esse bloco. Ele te dá uma advertência. É um bloco obrigatório e você não está sendo entregue. Então, ele te questiona. Por que você não está entregando? Então, cabe ali ao analista verificar por quê, aonde está o erro, identificar onde está esse problema. Hoje, a gente trabalha com 2 ERPs. Então, essa interface entre um e outro acontece muitas falhas. Sistema, querendo ou não, a gente precisa identificar onde estão essas falhas e identificar onde está o problema e já regularizar antes de entregar a obrigação, né? E essa é a experiência que a gente tem tido. A gente tem tido muitas experiências boas com o Tax Analyzer e eu acredito, assim, a gente tem vários projetos ainda que vão surgir através do Tax Analyzer mesmo. E eu acredito que já para o ano que vem a gente já vai estar com esses projetos em mãos para melhoria, para recuperação de crédito, para automatizar e entregar as nossas obrigações de uma forma coerente e evitar aí uma exposição fiscal, uma penalidade, uma fiscalização maior, a gente já se prevenindo antes, né, através do Tax Analyzer. E fora esses 5 anos, tudo que a gente já melhorou no nosso processo através do Tax Analyzer. Inclusive, nós temos um projeto aqui em São Paulo, que chama Projeto Nos Conformes, que a Foxconn faz parte, que é da eliminação da GIA. E a nossa nota é a nota mais alta que a gente tem entre o patamar lá, como chama, o pódio, a nossa nota é a maior que a gente tem. E graças, assim, a gente vê essas análises, esses apontamentos do Tax Analyzer. Então, raramente a gente minimizou muito as divergências entre o que a gente entrega no SPED com a GIA e esses apontamentos do governo. E a gente também, desta forma, com esses apontamentos, a gente teve trocas com a Cefaz de, olha, isso daqui não está conivente, né? A gente conseguiu ter essa troca e também, porque esse projeto realmente é para melhoria, né? Eles apontam um erro, mas aí a gente consegue conversar com a Cefaz para verificar realmente se esse erro é plausível, se não é, né? Então, o Tax Analyzer, ele ajudou a gente muito nisso também. Então, minimizou bastante nossos apontamentos, vamos dizer assim. Legal. Ô, Michele e Paula, eu tô ouvindo aqui, eu não sabia dessa participação da Foxconn no programa dos Conformes, tá? Acho bem válido, é uma surpresa para mim, mas não é uma surpresa essa iniciativa de vocês e o cuidado com que vocês têm com essa informação, tá? São 5 anos utilizando a ferramenta, então eu tenho uma curiosidade, né, com vocês, porque eu acho que não deve ter sido fácil a implementação no sentido de cultura, né? Porque quando você traz uma ferramenta, você está sujeito a informações que muitas vezes vão impactar algumas áreas da empresa. Tecnologia, vão impactar processos, vão impactar, por exemplo, recebimento, área comercial, né? Imagine que você está recebendo um documento fiscal do fornecedor e esse fornecedor está tributando totalmente errado. Na primeira, né, a gente sabe que muitas vezes você precisa entregar o produto, na produção passa, mas e depois, quando esse fornecedor se recusa, isso vai impactar uma área comercial. Como é que foi esse trabalho, essa mudança de cultura e como é que vocês faziam antes de ter uma tecnologia para analisar isso?
Antigamente a gente só passava no PVA mesmo e entregava a obrigação. A gente Causava já a exposição fiscal, né? Sim, a gente tem uma análise, né, prévia antes, nossa mesmo, Do analista e da analista em Excel, a nossa análise motora, manual, a gente entregava dessa forma. Quando a gente começou a passar o Tax Analyzer, a gente viu o tamanho do problema, podemos dizer assim. E aí a gente começou a aplicar as melhorias dentro da Foxconn. Trabalhando junto com todos os departamentos. Compras, a gente teve que fazer esse trabalho com compras, tanto com logística. Sim, todos os departamentos entraram nesse processo para cada um se adaptar da melhor forma. Principalmente nas aquisições, né? Que era o que acabavam vindo mais errado. E a gente teve que falar, olha, ou então você se adequa a esse procedimento, ou a gente vai ter que trocar de fornecedor. E aí foi bem assim que começou a acontecer. A gente foi aplicando aos poucos. E ainda trabalho. A gente tem alguns problemas. Não vou falar para você que está 100%, mas o Tax Analyzer ele ajuda muito a gente identificar quais são esses problemas e a gente consegue reportar isso aos departamentos responsáveis para uma melhor compra ou uma melhor decisão desse processo. E após a implementação do Tax Analyzer aqui, nós ainda demos uma alavancada mais forte assim na automatização da Migmiro, porque nós começamos o projeto algumas vezes e por vários problemas com a questão de desenvolvimento, porque é bem complicado, né, em questão de validar o XML na hora da entrada. E a gente não conseguia ir para frente, mas com o Tax Analyzer apontando as divergências, a gente conseguia filtrar o que seria de erro e a gente conseguiu aplicar em 2019, a gente começou a usar a Migmiro automático, porque através do Tax Analyzer a gente conseguiu identificar mais o que a gente tinha que melhorar no processo e a gente adequou a Migmiro automática também. A gente via, tinha erro de CST, aí a gente ia lá e fazia um depara, conseguia pegar lá no início, porque o Tax Analyzer ele apontava para a gente que estava errada a operação e a gente conseguia filtrar lá no começo. Exato. Então, Até estou tangibilizando aqui para o pessoal, né, Michele e Paulo, estou até tangibilizando aqui a tela, aqui, até para mostrar. Isso daqui é um exemplo da entrada de notas fiscais, onde a gente consegue trazer esse tipo de apontamento, né? Então, se for na entrada, ótimo, você tem um tempinho ainda para trabalhar com o fornecedor, também dá para fazer isso na saída, né? Então, você consegue ter um acompanhamento bem assertivo ali das informações. Estou preocupado com o horário, Rodrigo, mas eu queria fazer só mais duas perguntas para Paulo e para Michele. Quanto tempo vocês levaram para perceberem os primeiros resultados, né, nessa ação? E vocês já imaginaram fazer tudo isso sem uma ferramenta de tecnologia? Hoje é impossível, né, gente? Sim. Acho que a gente demorou um tempinho. O que a gente executa sempre aqui é tratar o tempo atual que a gente está, o período atual que a gente está na atividade, né? O mês atual, e para o passado e corrigindo as operações. Mas a gente foi aos poucos, porque eram muitos apontamentos, né? Hoje reduziu bastante já os apontamentos, porque a gente foi identificando os problemas e resolvendo um a um. Que nem a gente analisa todos os relatórios, todos os erros, inclusive os relatórios, né? Não só as advertências e erros, a gente analisa também, inclusive, os relatórios. Sim. Então, a gente identifica vários tipos de divergência e processos que podem ser melhorados. Então, a gente, mês a mês, a gente acha uma coisinha diferente, um apontamento diferente, que a gente tenha que tomar uma ação para que essa entrega dessa obrigação seja realmente da melhor maneira. Mas, assim, desde o primeiro mês que a gente começou a utilizar, a gente teve um ganho muito bom, muito grande na entrega, a qualidade da entrega da obrigação ficou excelente, porque
não é só pessoas analisando aquele TXT, aquela operação, aqueles blocos. A gente tem uma parte sistêmica que analisa isso, um auditor que analisa isso para nós e aponta quais as divergências, não só na parte de estrutura, mas também na parte da legislação. Eles apontam as legislações que é possível aquilo acontecer, e aí a gente analisa se cabe para a gente ou não. Que bacana, que bacana. E imagino que isso é trabalhoso, né? É O trabalhoso. trabalho ele não foge, né? Não. Mas acho que assim, se daqui a 6 meses vocês não tivessem optado, né, por trazer essa cultura para dentro da empresa, né, talvez vocês desejariam começar agora o mais rápido possível para poder ter esse controle de informação, né? Exato. E pensando no mundo assim, empresa, a empresa ela pensa nisso porque isso vai gerar um custo menor para ela lá na frente, porque isso daqui, se a gente continuasse entregando as obrigações só com a análise manual, nossa, a gente está causando uma exposição fiscal muito grande. E o fisco ele tem fechado todos os caminhos, ele tem cruzado todas essas informações. Então, você tem que entregar para ele uma informação coerente. E para que isso aconteça, o Tax Analyzer é bastante relatórios, é bastantes erros que aparecem, bastante advertência, mas é o que vai te ajudar a garantir que aquela obrigação está sendo entregue da melhor forma possível. Então, é trabalhoso, sim. Não vou falar para você que a gente fica em meia hora, você analisa tudo. Não. Você demora bastante para analisar e ainda tomar as ações, as correções que precisam ser feitas, de gerar de novo os arquivos, passar de novo no validador. É demorado, mas vale muito a pena. A gente fica com a segurança que exatamente. passa, né? A segurança que passa em dar o send. A gente até fala, a gente vai passar no Tax Analyzer, não tem problema. Não tem problema, o Tax Analyzer pega. A gente brinca assim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A última agora, hein, Rodrigo? Prometo já liberar para você, tá? Vocês usam aquele GRA, o Gestão de Riscos de Auditoria? Não a parte fiscal. Se for, acho que a nossa supervisão, só a gestão. Mas Então, tá usa. bom. Pós esse webinar, Rodrigo, põe o meu compromisso aqui, não só para vocês, Michele e Paula, mas para todos aqueles que querem conhecer, e a gente vai mostrar, né, e para vocês a gente vai trazer como utilizar o gestão de riscos de auditoria, e como vocês já conhecem a grande maioria dos problemas, por ter já utilizando a ferramenta por tanto tempo, né, ao invés de a gente analisar 140 relatórios, a gente passa a analisar os principais relatórios, né? E o que você vai olhar, né, de relatórios adicionais são as surpresas que a gente vai encontrar. Mas os relatórios que vocês já conhecem, que tem que ter análise, ou relatórios que não fazem nenhum sentido para vocês nesse momento, a gente consegue, na própria ferramenta, ter um mecanismo de não poluir, né, essa análise que vocês têm. Tá? Legal, então, interessante. Isso, a gente vai ajudá-las aí para poder, né, com um trabalho consultivo ali via LKM, para poder melhorar ainda esse processo da ferramenta para vocês, tá? Já existe, já funciona, né? É mais aplicação mesmo desse conceito. E para todo mundo que estiver aqui nessa sala também, a gente vai disponibilizar aqui uma POC para que vocês enxerguem as informações dentro da realidade de vocês, tá? Rodrigo, fica o meu compromisso aí com você. É com você, Rodrigo. Opa, maravilha, Rogério. Olha, você vê como é legal, né? A gente nada melhor do que ouvir na prática de quem efetivamente conseguiu alcançar ganhos aí com a utilização da ferramenta, organizar os seus processos. E até nesse sentido, né, Michele e Paulo, tem uma pergunta para vocês. Dentro da linha de budget ali, de planejamento da tua empresa e da empresa de vocês, com o uso dessa ferramenta, do Tax Analyzer, eu acredito que aquela linha lá de risco de exposição fiscal, à medida que vocês vão aprimorando o uso da ferramenta, ela tem diminuído ali e essa mudança pode estar sendo direcionada para ganhos efetivos dentro do core da empresa. É isso mesmo?
Correto, é isso mesmo. Desde o primeiro mês que a gente começou a utilizar as ferramentas, porque não só a parte fiscal, contábil, todos os tipos de obrigação, diminui muito os riscos de fiscalização, de autuação, e isso é um ganho para a empresa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Gente, e agora eu quero falar para vocês um pouquinho de como a LKM pode estar apoiando a vocês para fazer a implementação dessa ferramenta, de conseguir organizar os seus processos internos, conseguir usufruir dentro da empresa, da companhia de vocês, os mesmos ganhos aqui que a Michelle e a Paula relataram para a gente nesse depoimento, com o uso da ferramenta do Tax Analyzer, tá? Então, nós temos aqui uma visão de desenho de implantação dessa ferramenta dividida aqui em 3 momentos. Vale ressaltar, antes de qualquer coisa, que é uma ferramenta de extrema celeridade de implementação, tá? Basicamente, aqui o que nós temos é a qualificação, a orientação da utilização da ferramenta, tá? Então, é feito um treinamento ali com a utilização das informações ali na primeira etapa, colhendo ali os dados que a gente vai estar auditando e criar todo esse fluxo de processo de aplicação, tá? Depois da ferramenta implantada, nós também conseguimos realizar para vocês rotinas de monitoramento mensais, tá? Então, mensalmente, a gente pode estar startando fluxos de processos aqui para estar carregando as informações de vocês, auditando essas informações, cruzando estes dados, orientando na criação dessas informações, tá? Inclusive também, um ponto importantíssimo, né, Rogério, é que a gente consegue aí auditar os últimos 5 anos também, e não simplesmente as informações que eu tenho deste momento em diante. Se eu quiser fazer uma avaliação dos meus últimos 5 anos, entender qual é o risco de exposição fiscal que a minha empresa tem, eu consigo fazer isso através do Tax Analyzer. E aí a gente consegue fazer toda a definição do fluxo de correção e o disparo destas origens, tá? Então, a última... Rodrigo, claro. Só para reforçar, lembra aquela tela que eu mostrei no início das mudanças da legislação, né? Então, isso funciona daqui para frente e daqui para trás, né? A gente tem que, obrigatoriamente, armazenar esse histórico, né? Justamente pelo motivo que você trouxe aqui, né? Se precisar de uma revisão dos últimos 5 anos, ele tem que trazer a legislação da época, para não ter problema de apontamentos que eu chamo de falso positivo, né? Então, essa auditoria retroativa, ela acontece de forma precisa também, porque a legislação é a legislação da época. Maravilha, ele vai sempre respeitando, né, aquela legislação que era vigente no momento da auditoria do arquivo, né, daquela informação. Isso é muito bacana. E a última etapa aqui, que é trabalhar nas correções, né? Ou seja, eu tenho ali toda a estruturação do GRA, que é a gestão do risco de auditoria, eu consigo elencar os itens ali que são gaps de origem, modificação dessas informações, o direcionamento de quem são os responsáveis, de como a gente vai estancar todo este item, fazer todo o trâmite até de revisão de parametrização da aplicação fiscal e também o apoio aí na geração de eventuais retificações ao fisco, né? Ou seja, nesse trabalho que eu faço aí de auditoria dos meus últimos 5 anos, se porventura eu traçar um plano interno para trabalhar nas correções, faço as minhas correções e quero trabalhar aí num período de retificação para diminuir o meu risco de exposição fiscal durante o fisco, a gente consegue aí realizar todas essas ações para fazer este apoio que a tua empresa precisa, tá? Então, este modelo, ele é bem modular, você define qual é o período de ação, até onde você quer e deseja a ação da LKM, mas é importante reforçar aqui que o time de profissionais tem aí toda a expertise necessária para conseguir apoiar vocês desde o processo de qualificação na utilização da ferramenta até todo o trâmite de apoio de correções e entregas de retificações. Vamos chegando ao final do nosso webinar, e aí o Rogério já apresentou o nosso spoiler, fica aqui o compromisso nosso assumido com vocês que estão aqui participando deste webinar hoje. Nós vamos realizar aí uma POC, tá? Uma auditoria de informações de uma competência aí para vocês. Isso vai ser feito de maneira
feita totalmente pela LKM, pela ASIS, através do Tex Analyzer, para mostrar para vocês aí não só uma análise prévia, né, uma degustação aí da exposição do risco, mas principalmente o potencial da ferramenta, da aplicação, e que vocês possam aí ter no dia a dia de vocês, da empresa, da companhia de vocês, o mesmo ganho, as mesmas experiências positivas que o nosso cliente aqui, a Michelle e a Paula da Foxconn, trouxeram neste evento. A gente abre agora para as perguntas, para as dúvidas que surgiram. Deixa eu verificar aqui o nosso chat, se nós temos alguma pergunta. Não temos nenhuma pergunta até esse momento. Pessoal, se vocês quiserem abrir os microfones, fazerem uma pergunta, tirar alguma dúvida, alguma colocação, por favor, fiquem à vontade. Esse momento é de vocês. Rodrigo, eu queria até complementar, né, o que você colocou. Eu acho que muitas vezes a gente pensa sempre na exposição, né, da informação. Mas eu acho que a ideia hoje é ainda mais profunda, fazer uma imersão de como, através dessas regras, e muitas dessas regras eu imagino que o PVA já possua, mas com a validação do PVA a gente tenha outras visões, né? Como a aplicação dessas regras numa ferramenta de auditoria traz as nossas informações. Pode ser que você não tenha nenhuma exposição do fisco, né? E é natural, e eu já encontrei empresas nesse tipo de situação, né? Empresas voltadas para serviços, a gente rodou e assim não vimos nada que deveria ali, olha, você tem que ter uma ação urgente para isso. E é natural, e eu acho que o que toda empresa procura esse tipo de situação. Mas também, né, eu tenho empresas com muito tempo de uso da plataforma que continuam, né, com situações que ela se depara que, poxa vida, eu já tinha resolvido, mas voltou, né, ou eu não sabia disso. E então, eu acho que essa degustação, né, essa POC hoje, é muito mais para ter uma visão de como estão essas informações e como a gente presta essas informações para o fisco, né? Vamos tirar a carga da exposição, porque acho que ainda a maior preocupação, acho que ela está dentro de casa, né? Em responder por resultados, né? Eu lembro que a Paula e a Michelle falaram que hoje, por exemplo, os relatórios do Analyzer, né, tem um caminho futuro para responder também para um compliance para a matriz global. Então, olha só que interessante, não é só a visão do risco, mas é a visão de ter o controle da informação. Ok? Isso Queria é agradecer a importantíssimo todos. hoje, né, Rogério? Queria agradecer Importantíssimo a ter todos ali a acesso. presença e tudo, viu? Então, bom, pessoal, nós agradecemos a participação de vocês neste nosso webinar. Fica aqui o nosso agradecimento, o nosso contato, agradecer aí a participação do Rogério, agradecer também a participação da Paula, da Michelle. Vocês, sem dúvida alguma, brilhantaram este webinar, este evento. E fica aí a nossa disposição, o nosso contato a todos os participantes, para que a gente possa aí apoiá-los nesse entendimento e nessa visão de informações. Agradeço, muito obrigado a todos, um excelente dia. Obrigada, Obrigado. pessoal. Foi um Bom dia a prazer todos também aí. participar, viu?